Queridos irmãos e irmãs, neste final de semana a igreja omitirá o 20º domingo do tempo comum para celebrarmos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. A Assunção de Nossa Senhora é um dos 4 dogmas que a igreja coloca. Dogmas são verdades de fé que a igreja apresenta aos seus fiéis para que possamos crer firmemente naquilo que é nos colocado como verdades da nossa fé. Nós temos o dogma de Maria, Mãe de Deus, que celebramos no dia 1º de janeiro. Nós temos o dogma de Maria, a Imaculada Conceição, que celebramos dia 8 de dezembro. Temos o dogma de Maria Virgem, que não tem uma data específica, mas podemos dizer que é no dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus, porque Maria é virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto permanece virgem. E o dogma que celebramos no final de semana, que é o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Maria, ela foi assunta ao céu depois de terminar a sua vida aqui na terra. E esse dogma da Assunção de Nossa Senhora está ligado diretamente ao dogma da Imaculada Conceição. Imaculada Conceição é aquela que foi concebida pura, sem nenhuma mancha de pecado. E como a morte é para aqueles que pecaram, e Maria, desde a sua concepção, ela jamais teve nenhum tipo de pecado. Então, quando ela terminou a sua vida aqui na terra, ela foi assunta ao céu, foi elevada ao céu. São Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Portanto, Maria não teve esse salário porque ela viveu somente na santidade, cumprindo em tudo a vontade de Deus. Mas é claro, essa santidade foi construída por Nossa Senhora. Mesmo que ela tenha nascido sem a mancha do pecado original, ela tinha liberdade para pecar. No entanto, ela se preservou pura durante toda a sua vida. E Maria foi construindo esta santidade a partir da abertura à vontade de Deus. Por isso, Maria é apresentada como a imagem da igreja, aquela que lutou com o dragão, aquela que colocou as trevas, a escuridão debaixo dos seus pés e colocou uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Maria, ela lutou com o dragão e saiu vencedora. Mas esta luta foi
vencida porque ela se uniu a Deus. E Jesus Cristo, como a grande luz, o grande sol, que iluminou Nossa Senhora durante toda a sua batalha, deu para ela a vitória contra o dragão. No entanto, é importante nós seguirmos o exemplo de Nossa Senhora, porque a leitura do Apocalipse que nós temos para reflexão nesta festa da Assunção de Nossa Senhora nos lembra que com a sua cauda o dragão derrubou um terço das estrelas dos céus. Isso revela muitos que caem por não deixar que Jesus, o grande sol, seja a luz para a sua caminhada de fé. E nessa busca, na luta contra o dragão, nós precisamos colocar todas as trevas debaixo dos nossos pés. Toda a escuridão que tenta deixar em nós marcas do pecado, nós precisamos combater. Por isso que a lua estava debaixo de seus pés. E uma coroa de 12 estrelas simboliza os 12 apóstolos de Jesus que difundiu a igreja. E Maria hoje e durante a história da igreja foi e é o grande modelo para que a igreja possa se espelhar e assim trilhar o caminho da santidade, como os apóstolos anunciaram a igreja em toda parte, onde a igreja passa por dificuldades, por perseguições, por tribulações, Maria está ali presente. Por isso, Maria é apresentada como a imagem da igreja que nós refletirmos hoje na primeira leitura do Apocalipse. Maria também é apresentada como a imagem da nova Eva. Como Jesus é o novo Adão, Maria é a imagem da nova Eva, que vencendo a serpente dá para a humanidade uma nova esperança. Esperança de conquistar novamente o paraíso perdido outrora por Eva na desobediência a Deus. E Maria se apresenta totalmente obediente à santíssima vontade de Deus. Por isso, ela também se apresenta como aquela que teve uma maneira privilegiada da ressurreição, quando ela é assunta ao céu. Podemos imaginar que o projeto de Deus para toda pessoa humana seria exatamente isso, e não vivermos constantemente com medo apavorante da morte. O que Deus tinha para Adão e Eva antes de pecar no paraíso era no final
da vida não se desesperarem com medo da morte, mas talvez também sermos assuntos aos céus diante da bondade de Deus, que não quer ver os seus filhos perdidos na morte. E o Evangelho apresenta Maria ainda como a imagem do crente, daquele que crê. Quando ela diz, diante da proposta do anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela acreditou no projeto de Deus para a humanidade e deixou o seu projeto de lado para poder viver somente a santíssima vontade de Deus. Maria também apresenta-se como a mulher da caridade. Ela deixa tudo depois do anúncio do anjo e vai apressadamente à casa de Isabel realizar atos de caridade. E serviu Isabel durante 3 meses até que ela concebesse a João Batista. E quando ela se apresenta, ela imediatamente preenche o ser de Isabel de alegria, mas também transmite o amor, transmite o Espírito Santo, transmite Jesus Cristo para João Batista. Diante desta realidade, olhamos para a figura de Nossa Senhora, como também a nova Arca da Aliança. Na Arca da Aliança continha a vara de Arão que havia florido, um exemplar do maná e também as tábuas dos mandamentos que Deus havia dado a Moisés no monte. Olhando Nossa Senhora como a imagem da nova Arca da Aliança, ela não porta mais a árvore que floriu na vara de Arão, mas ela porta agora a própria vida que floriu com o nascimento de Jesus Cristo e dando assim para a humanidade alegria de trocar o pecado da árvore do paraíso para a árvore do madeiro que Jesus Cristo assumiu abraçando a cruz para dar salvação, para dar vida a toda a humanidade. Maria não porta mais o exemplar do maná, mas ela porta em si Jesus Cristo, eucarístico, que alimenta a vida daqueles que se aproximam de Jesus Cristo, dando força para que eles possam novamente se aproximarem de Deus e, consequentemente, da salvação. Maria não porta mais as tábuas dos mandamentos, mas porta em si o próprio amor. A lei agora é o amor. A lei agora é Jesus Cristo. Diante desta realidade, vivendo um mês vocacional,
E nesse terceiro domingo, celebrando o dia do religioso, da religiosa, do consagrado, da consagrada, Maria é o modelo do consagrado a Deus, da consagrada a Deus. No dia que ela se abriu para fazer a vontade de Deus, renunciando seus próprios projetos e dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela se consagrou plenamente à vontade de Deus. Que todos nós, consagrados, consagradas, os religiosos, religiosas, podemos também ter Maria como modelo para a nossa vida de consagrado e fazermos em tudo a santíssima vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.